Gente, eu vou fazer primeiro, né, uma apresentação, né, falando quem eu sou, né? Meu nome é Tatiane, eu sou arquiteta e urbanista. Assim, eu tenho ao todo 12 anos de formação, só que, na verdade, eu comecei na arquitetura há 20, né? Há 20, a gente está em 2000, mais de 20 anos, né? Eu entrei em 97 na faculdade. Fiquei um tempo parada, daí depois voltei, enfim. E eu tive um professor na faculdade muito importante, assim, nessa questão da gente conhecer um pouquinho do campo de cenografia, que a Rosana também, né? A Rosana já deve ter falado desse professor, que é o Alex, que ele foi o grande responsável por apresentar o mundo da cenografia para a gente, porque ele trabalhou nos projetos cenográficos da TV Cultura na década de 90. Então, todos aqueles programas clássicos infantis, né? Mundo da Lua, Gloob Gloob, Castelo Rá-Tim-Bum, todos foram projetos de cenografia desenvolvidos por ele. E isso fez a gente, eu me apaixonei muito, né, por esse mundo, né? Só que assim, você não tem muita oportunidade na faculdade, pelo menos na nossa época a gente não tinha, de entender um pouco o universo da cenografia, né? Na época eu tentei fazer um TFG em cenografia, eu tive que abandonar no meio do caminho porque não tinha professores aptos a me orientar, então eles nem sabiam nem como começar. E daí isso se perde, né? Na vida você vai se perdendo. Só que eu acho que eu plantei essa sementinha na minha cabeça e ela caiu de paraquedas para mim. Como que ela caiu de paraquedas? Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de. Assim, quando você se forma, pelo menos no meu caso, eu estava abraçando qualquer oportunidade que viesse em arquitetura para mim. E vieram duas oportunidades que hoje eu sou apaixonada, que foram muito importantes, que uma foi trabalhar em marcenaria, desenvolvimento de projetos de marcenaria, né? E o outro foi em arquitetura de interiores. Daí, quando eu não estava muito feliz nesse processo, eu estava buscando, eu falei, eu preciso mais. E comecei a jogar meu currículo para todos os colegas possíveis e imaginários. E nessa veio uma oportunidade de trabalhar no escritório de cenografia para eventos corporativos em São Paulo, por conta do meu histórico em marcenaria e em arquitetura de interiores. Então, eu acho que assim esse curso de vocês, ele é uma grande porta para a área de cenografia. E quando a gente pensa em cenografia, quando a gente pensa em arquitetura, a gente tem um leque, né? É muita opção. E vai ramificando. E dentro da cenografia, que é uma das ramificações, abrem outras ramificações, né? Que é a cenografia para teatro, a cenografia para TV, né? E a cenografia para eventos, né? Que engloba, a gente fala no corporativo, mas quando você pensa num Lollapalooza, por exemplo, é uma cenografia corporativa. Você também está prestando, é o mesmo processo de uma cenografia para uma festa de final de ano de uma grande empresa. Então, dentro da cenografia tem várias ramificações e eu trabalhei nessa específica de evento corporativo. E aí é o que eu vou falar da palestra, que foi a palestra que eu dei para vocês em 2018. Só que eu peguei também umas outras informações que conversando com a Georgia, né, falando, a gente desenvolveu um projeto de um quiosque, eu peguei também um projeto de um quiosque que eu desenvolvi, que não está no PPT da apresentação, mas se der tempo, eu divido com vocês a experiência, porque tem fotos da construção, tem fotos de 3D, tem projeto executivo, eu acho que contribui bastante, assim, para essa construção aí de vocês. Ai, meu Deus, será que eu consegui agora? O que eu fiz? Estamos Ai. vendo sua tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Deixa a eu. cenografia e suas possibilidades no mundo No mundo de eventos corporativos. Pronto, Isso. agora tá ela. Ótimo. Então, essa é a palestra.
eu vou começar com ela e aí depois eu vou entrando em outros pontos. Gente, se eu estiver falando muito, se tem muito tempo, vocês vão me sinalizando, tá? Porque tem bastante informação. Então, o que eu quero apresentar para vocês é as possibilidades mesmo de projeto cenográfico no mundo de evento, dos eventos corporativos, tá? Porque ela pode ser desde pontual a um elemento a um projeto mesmo, né, espacial, assim, de um ambiente, né, digamos assim. Então, vamos lá. Como que funciona, né? Tem o cliente que apresenta a necessidade, então esse é o cliente mesmo, o final, por exemplo. Vou dar o exemplo da Visa, que eu acho que é o primeiro slide aí de projeto. A Visa está desenvolvendo um software, né, para um app de celular que facilita algumas ações. E aí ela precisa fazer uma divulgação, primeiro quer fazer uma divulgação interna, então ela aciona a agência, apresenta a necessidade para uma agência de eventos, né? E essa agência de eventos tem toda uma equipe interna de marketing, de criação, de design, né? Que cria, né, o boneco disso, que cria a carinha, que cria a logomarca, que cria a ação, enfim, é primeira agência. Algumas agências de evento existe já uma equipe de criação em cenografia, mas isso não é muito normal. Normalmente isso é terceirizado, tá? Daí tem várias empresas de cenografia que atendem essas agências, né? Então, daí a agência cria a proposta, daí tem o marketing que desenvolve o que eu estava falando, o conceito, a identidade visual, o formato do produto e tal. E daí, com esse material, é que vai se desenvolver a cenografia. Então, por exemplo, se a gente pensar num projeto arquitetônico, eu tenho uma área de tanto por tanto que eu preciso fazer uma festa. Então, a festa é para tantos convidados, eu vou precisar de tantos lugares sentados, balcão para servir as coisas, enfim, eles passam um programa de necessidades para a gente, e aí a gente desenvolve dentro do espaço ou do conceito, a gente desenvolve o projeto. E aí entra arquitetura, entra designer, o designer que normalmente sempre é um designer e um arquiteto junto. O arquiteto pode fazer as duas funções? Pode, mas sobrecarrega, né? E duas cabeças ou mais pensando juntas é melhor do que uma. Então, normalmente, as empresas sempre preferem ter uma parte de criação do designer que está ali desenvolvendo 3D e a arquitetura. Obviamente, sempre está conversando junto, está sempre criando junto, dividindo as ideias, mas as tarefas se dividem, né? Porque só um tempo de render, enquanto um projeto está renderizando, o arquiteto está detalhando e por aí vai, né? Então, daí vem a arquitetura, o designer, o projeto, produção, construção e montagem. Dentro da empresa de cenografia, além dessa criação, né, que tem o arquiteto, né, de arquitetura, de designer e de projeto, também tem a equipe paralela da produção. Então, normalmente tem um produtor executivo que está trabalhando em paralelo com o cenotécnico e a montagem do evento ou da peça, enfim. Então, e todo mundo se conversa. O produtor não funciona sem o arquiteto, principalmente, porque o designer, na hora de construção e montagem, o designer já está fora, ele já está em outro projeto, ele já está desenvolvendo outras coisas, e o arquiteto não. O arquiteto, ele fica do começo ao fim, né? Porque ele, além de desenvolver, é ele que faz o detalhamento, então ele tem que orientar o produtor, porque o produtor não necessariamente precisa ter conhecimento de arquitetura,
né? Existem alguns produtores que são arquitetos, mas é difícil e não há necessidade, e ele sempre vai precisar de quem desenvolveu o projeto para estar orientando. E a construção e a montagem. A construção, normalmente, o arquiteto está junto com o produtor e o cenotécnico, e também o cenotécnico e o arquiteto dividem a figurinha para construção e montagem, tá? Então, uma coisa que é muito importante em desenvolvimento de projeto de cenografia, que eu acho que foge da questão do convencional, por exemplo, de um projeto residencial. Porque o projeto residencial, normalmente, a gente sabe quais são os processos construtivos, eles não fogem muito, né? É desenvolvida uma tecnologia X para ser aplicada, por exemplo, no revestimento de parede, é aquilo e vai para todas as casas, né? Na cenografia é diferente, porque além de você mexer com materiais diferentes e que são recicláveis, às vezes não, ou efêmeros, você tem que entender o raciocínio do cenotécnico na construção disso. Porque o cenotécnico, ele é um peão. É que nem, tipo, o pedreiro. Ele tem o conhecimento dele, mas ele não estudou para isso. Só que você tem que entender o raciocínio do cenotécnico para você desenvolver um projeto que o cenotécnico olhe, entenda e execute, né? Então, é diferente. A construção do arquiteto com o cenotécnico é muito importante. Assim, eu posso dizer que muita coisa que eu aprendi em desenvolvimento de projeto executivo foi sentando em mesa com o cenotécnico e o cenotécnico me ensinando. Ó, Tatiane, nesse processo você vai fazer isso, 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 e representando esboço. Aí eu ia fazer o detalhamento e falava, é isso? Então, assim, você tem que entender a mente do cenotécnico para você conseguir fazer um projeto executivo que funcione, que não dê problema na hora da construção e da montagem, principalmente na montagem, porque se você se você desenvolve um projeto executivo da maneira que você acredita que é para ser executado, na hora da montagem, na hora principalmente da montagem, dá problema. E em cenografia o que a gente não tem é tempo para perder. A gente tem um deadline super pequeno e se dá um erro, é um problema. É o que gera noite perdida. Se você está fora de São Paulo, é um problema ainda maior, porque fora de São Paulo você não tem fornecedores que te atendam na velocidade que São Paulo atende. Então, não tem como você desenvolver um projeto para dar erro. Então, isso é muito, muito importante. Aí vem a outra parte, o audiovisual, né, que é a tecnologia aplicada. Então, o audiovisual, o que pode ser? Vai ser um palco de projeção mapeada, vai ser telão de LED, efeito de luz, som, tudo isso tem que estar linkado ao projeto. Então, além de você ter todo esse processo, né, de produção, construção, montagem, o teu projeto também tem que estar linkado com o audiovisual, porque às vezes a própria agência já passa isso, já passa, olha, né, o palco vai ter que ter projeção mapeada e tal, tal, tal. Então, daí você já tem que também desenvolver o projeto e tá alinhado às empresas de audiovisual, que são outros fornecedores. E a produção, que é a logística do evento, de como tudo isso vai acontecer, que é normalmente tem a produção da cenografia e tem a produção do evento também, né? Daí que normalmente essa produção está linkada à agência, né? Que vem os produtores das agências também, né? Então, basicamente, é dessa forma que se faz um projeto de cenografia para evento, né? Aí vamos nos materiais. Os materiais que a gente normalmente usa, né? Madeira, né? Que corresponde a sarrafo, chapa de compensado, MDF cru ou revestido.
Então, por que você ter um conhecimento mínimo de marcenaria é importante? Principalmente por causa disso, né? Porque você mexe com o MDF, com ele cru, com ele revestido, então você tem que entender o que pode, o que não pode, o que o material aceita, o que o material não aceita, como você desenvolve o projeto, né, para que dê certo. Então, por isso o conhecimento de marcenaria, né? A napa ou o bagum, o bagum é uma napa de qualidade inferior, né? Que normalmente napa é como se fosse aquele couro, né? Que você reveste sofá, esse tipo de coisa, tá? Que normalmente a gente usa muito isso para fazer parede mesmo cenográfica. É muito usado em stand. Gente, deixa eu só desligar o WhatsApp aqui. Agora eu não sei se eu consigo. Vamos embora, porque eu acho que eu não. Vamos lá. Só um minuto, gente, porque senão vai ficar enchendo o saco. Voltei. Pronto. Da ANAPA, aí o ferro, trabalho em serralheria, tem muito trabalho em serralheria, depende muito do projeto, mas a gente usa bastante serralheria, desde uma luminária, a uma adaptação, que nem eu vou mostrar para vocês também, que foi um projeto que a gente fez de uma ação itinerante, que a gente teve que criar 2 banheiros dentro de uma boleia de caminhão. Enfim, tem várias coisas que se faz com ferro, né? De serralheria e cenografia. Tecido, né? Lycra, voal. Lycra normalmente a gente usa em forro para criar forros, né? Fake. Lona impressa, né? Que normalmente também para parede. Mas normalmente quando você precisa aplicar uma arte, alguma logomarca, né? A lona, o adesivo impresso, a mesma coisa, isopor expandido, normalmente letra caixa, né? De logomarca ou querendo passar alguma mensagem. Normalmente a gente faz em isopor expandido. Tinta, né? Porque muita coisa também é pintura, que daí dependendo do que vai ser feito, pode ser do simples látex até a pintura automotiva mesmo, compressor e tal. Acrílico e revestimentos de várias formas, assim, tipo, às vezes, que nem teve uma vez que foi um dos meus primeiros projetos de cenografia, a gente tinha que fazer a simulação da Casa Cônsul e da Casa Brastemp. Então a gente pegou 2 escritórios e transformamos numa casa. Então você usa revestimento mesmo, né? Revestimento de parede, bancada de pia, tudo. E às vezes fake, né? E o fake que a torneira funciona, mas tem uma bombinha lá interna que simula, né? Não que não é igual um projeto de hidráulica realmente, mas a gente usa, né? A equipe cenotécnica, normalmente ela é composta de marceneiros, serralheiros, tapeceiros, ajudantes, coordenados por um cenotécnico líder. Então, é isso aí, assim, tem evento que eu já fiz que o tapeceiro ficava todo o tempo, montava o espaço de tapeçaria lá dentro e ele costurando. Porque tem que ser rápido, as coisas têm que acontecer na hora. Então, ele está lá costurando a napa para levantar as paredes e por aí vai, né? Daí as possibilidades de intervenção cenográfica, né? Esse é o que eu estava dando exemplo do Visa, né? Eles precisavam divulgar esse software dentro da empresa antes de entrar para o mercado. Então, foi desenvolvido um totem que simulava um celular com uma tela touch, onde os funcionários iam e interagiam com o conteúdo, né? Então, assim, você olha, é uma coisa pequena, simples, mas eu tive que ficar no galpão acompanhando essa construção. Não é simples, não foi fácil, porque você tem que adaptar os equipamentos de TI,
você tem que ter responsabilidade, porque esses equipamentos vêm da empresa, então se dá algum chabu, a responsabilidade é toda sua. Então, você tem que fazer, tem que estar acompanhando para os cenotécnicos também não fazerem de qualquer jeito. Se dá algum problema, consertar na hora. Desde da identidade visual, que isso daqui é tudo adesivo impresso aplicado, né? A diferença, porque se estava imitando uma tela touch, então tem que ficar o mais próximo parecido com um celular que é uma tela inteira, né? Que no caso não era, isso daqui é uma TV touch, e por aí vai, né? Aí tem né, detalhezinho do projeto, eu não sei se eu consigo, não dá para visualizar muito, né, as informações, mas daí normalmente o cenotécnico vê isso, vê as informações técnicas, dimensões, tudo detalhado, nos mínimos detalhes, para não dar erro, assim, né? Daí aqui, ó, o 3D, mais ou menos é o que eles estavam esperando. Então, a gente sempre tem que procurar fazer próximo do real, né? Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Que tá tão quietinho? Sim, estamos. Sim, estamos. Vai, Patinsky. Oi, Rô! Estamos Bora aqui. lá. Então, assim, o que a gente tem que também ter muita responsabilidade. A partir do momento que um 3D é vendido para o cliente, a gente tem que reproduzir ele, assim, fiel. Tem que ser fiel ao que foi vendido no 3D. Por isso que também a conexão do arquiteto com o designer é muito importante. Porque se o designer não tem noção de projeto arquitetônico, a possibilidade de dar erro ou de, na hora de executar, não dar certo é muito grande. Então, é isso. Aí, mais detalhezinhos, né? Isso é só uma representação de um projeto executivo, que esse, assim, esse projeto executivo não foi tão detalhado assim. Mas o que ele tem de informação já é suficiente para o cenotécnico executar e, né, nesse caso, eu tive que estar 100% no galpão, né, durante, acho que, uns 10 dias, mais ou menos. Né? E até o case que você vai colocar esse totem tem que ser pensado. Então, assim, né, tem todos esses revestimentos, ó, vocês estão vendo essa parte aqui? É porque aquela parte maior do totem estava encaixado, tudo revestido com espuma, enfim, sabe? Até a forma, né, como que você vai trancar, tudo tem que ser pensado. Pensando, tem que entrar dentro do escritório, então você tem que ter noção do pé direito do lugar, do tamanho das portas, tudo tem que ser pensado. Bom, esse daqui é uma ação itinerante que esse projeto para mim foi um dos mais legais que eu já desenvolvi pelo tamanho do desafio, né? Eu vou mostrar, eu até separei o projeto executivo dele, que ele não está nesse PPT, eu vou mostrar para vocês, porque assim, de projeto arquitetônico, vocês veem que é um projeto simples, né? Mas o que era essa ação? Essa ação era uma ação dos postos Ali, falando que os banheiros dos postos Ali eram banheiros de estrada confortáveis, que o cliente iria e sempre ia se sentir seguro, estar num ambiente limpo. E o que a sacada da agência foi o seguinte: eles pegaram esse caminhão, alugaram esse caminhão e eles rodaram o Brasil de norte a sul. E eles iam parando nos postos de gasolina concorrentes, e era bem isso: o banheiro tá ruim aí, conheço dos postos Ali aqui. Então, daí iam, né? Quem estava parando no posto usava o banheiro. Isso daí eles tiveram vários problemas, tem até um vídeo institucional que mostra que teve caso que os produtores tiveram que ir embora, que o dono do posto mandava ir embora. Enfim, né? Mas foi uma ação muito inteligente. E aí, né? Como fazer um projeto de um banheiro dentro
de um espaço desse. Você tem que pensar em fossa, você tem que pensar em descarga. Então, esse projeto especificamente teve um trabalho de serralheria bem grande. Esse caminhão ficou na serralheria durante 3 ou 4 dias, se eu não me engano. Ele foi montado dentro de uma serralheria, de tão assim preocupante que foi para que desse tudo certo em cima do projeto. Aí eu vou mostrar para vocês o projeto. Aí, olha, vamos aqui. O projeto como que era? Tinha a escadinha que as pessoas subiam, e aí para a direita era um banheiro, para a esquerda era o outro, né? Masculino e feminino. E aí você tinha que ir adaptando dentro do que dava para ser feito e da necessidade do caminhão. Então a gente precisava de uma área livre de manutenção em carga. Então, né, não deu para ser os 2 banheiros iguais, né? Daí tem um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? A área de caixa d'água e de bomba, tinha uma bomba interna, né, que fazia toda essa circulação da água e, né, e precisava da bomba por quê? Porque a gente não tem altura suficiente para dar vazão de água, né? A caixa de dejetos, então tinha um degrau dentro do caminhão, porque a gente precisava deixar a caixa de dejetos aqui embaixo, porque tem que ter esgoto, como que a gente vai fazer? Né? E essa caixa de dejetos ia como se fosse uma empresa de fossa e retirava. Então, tudo isso foi pensado, tinha que ter um depósitozinho para suprir, teve revestimento, teve tudo, virou um banheiro mesmo. Daí as referências. E assim, gente, tudo que foi comprado para esse banheiro foi comprado em Leroy Merlin, sabe? Não tem nada longe do que do que você compra para uma casa mesmo e em baixo custo. Esse projeto, além de tudo, ele foi um desafio porque ele tinha um budget não muito alto e tinha que acontecer, né? E foi um sucesso, graças a Deus deu muito certo, assim, foi muito legal. Então, essa planta, elevação, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uns detalhezinhos internos de medida para dar tudo certo, né? Daí tem todo o fechamento, ó, as paredes, tudo. Tinha revestimento. Então, as paredes eram MDF, só o piso mesmo que a gente usou, cerâmica mesmo. Então, tudo isso, gente, é cenográfico. Então, tinha uma estrutura que suportava tudo isso, né? Uma estrutura de serralheria, que daí o serralheiro, ele ia olhando o projeto e ia adaptando, né? Então, assim, não existe um projeto de serralheria para isso. Assim, na verdade, o serralheiro nem gosta, para ser bem sincero, assim, porque ele não vai compreender. Então, você vai mostrando o projeto, vai dividindo e ele vai adaptando. Então, muita coisa se aprende no olho acompanhando, né? A saída, né, o ponto de saída dos dejetos, ó, era interno, chegava todo fim do dia, ia lá em empresinha e fazia essa coleta. Ó, na verdade, foi Paviflex o piso, tá, gente? Não foi cerâmica, não. Agora que eu tô vendo aqui, que eu não lembrava mais. E é isso, daí a parte de luminária, né? Os pontos das luminárias. Então tem tudo, né? Serralheria, elétrica, hidráulica, né? Detalhezinho de arquitetura mesmo, onde tá a luminariazinha, pastilha, espelho, bancada, né? Lá a escadinha, aqui ó, a parte dos dejetos, né? Daí detalhezinho da luminária que teve que ser adaptada, construída para ele. Então, por exemplo, para esse projeto foi isso. Vamos voltar lá para a apresentação. Aí, um outro exemplo de evento foi a festa de 150 anos da BASF. Essa festa aconteceu no mundo inteiro. Eles pegaram as sedes da BASF no mundo e cada sede teve um evento. Essa foi na Casa Fazano, em São Paulo, que, assim, de projeto mesmo, eu acho que foi mais de distribuição de layout e o palco. O palco, realmente,
a gente teve que pensar, né? Porque a gente teve que montar uma cozinha, né, para chefe, que era a Neca Nena, se não me engano, e o piano era a Luísa Posse, que era uma ação que interagia entre o que a Neca estava cozinhando e a Luísa ia cantando músicas relacionadas a isso. Por quê? Porque a BASF, o tema da BASF no Brasil foi de reciclagem, né, dessa coisa mesmo da preservação ambiental. Então, eles chamaram uma chefe que reutilizava resto de alimento, esse tipo de coisa. Então, até os souvenirs era tipo brigadeiro com casca de banana, não sei o quê. Então, né, as ações da BASF no Brasil eram voltadas a esse tópico. E aí, né, tudo bem, esse espaço foi muito fácil de projetar, né? Esse lugar é incrível e, né, é um espaço para eventos. E aí, tudo é pensado. As cores das luminárias são pantones da BASF, foram pintadas com a cor do pantone específico. E o palco tinha que ter meio essa pegada de reciclagem, então, né, a gente procurou fazer os materiais mais reciclados possíveis. Essas bancadas, normalmente, a gente aluga muito os mobiliários, todos, principalmente os de design, são alugados, né? Porque não tem como comprar, e existem empresas que só trabalham para isso mesmo. Como evento de casamento, é a mesma coisa, né? Normalmente, quem atende casamento atende também o corporativo. Tinha uma outra parte, eu acho que não tem aqui, não, que era também uma parte bem interativa, uma sala bem interativa que tinha umas frases, uns joguinhos que quando o cliente chegava, já para se ambientar com o tema da festa, esse tipo de coisa, né? Então a BASF. Outra possibilidade de cenografia no mundo corporativo são os estandes de eventos, né? Como revestir. Essa é a APAS, que se eu não me engano, é uma feira das empresas de comida, né? Esse stand a gente só ficou no projeto, ele acabou não sendo aprovado. Eu não lembro na época se era por questão de custo ou outra agência ganhou. Mas era isso, né? A gente, toda essa parte, assim, esses canos, nada mais é que cano de PVC, que a gente trabalhou remetendo a macarrão mesmo, né? Aí tinha as salinhas de reunião, né? Os totens ilustrativos e tal. Mas é isso, stand é um dos carros-chefe de cenografia para evento corporativo, tá? Então é uma referência que a gente tem. Outra ação que pode acontecer são ações de marketing, né? Nesse caso, a gente teve a loja do Elogio, né? Que era um espaço fechado, era um antigo salão de beleza no Oscar Freire, em São Paulo. E a Bonafonte estava com uma ação dos rótulos das garrafinhas de Réveillon e de Carnaval. Era um rótulo diferente. Então, aí as pessoas passavam na rua, entravam, aí tinha um joguinho no iPad que elas faziam, e aí no final elas ganhavam uma sacolinha com 2 águas, uma do rótulo do Réveillon e a outra do Carnaval da Bonafonte. E aí esse ambiente assim foi um desafio, porque ele é inteirinho cenografado em cima de um prédio. Então, esse pórtico é cenográfico, aonde estão esses voais, né, esses voais aqui caídos, é tudo cenográfico, com serralheria. Interno é tudo fake, tudo que vocês possam imaginar é fake. A única coisa que não é fake é o fogo. O resto é tudo cenográfico. A parede com a arte, essas telas que são retroiluminadas, aqui era toda uma estrutura de serralheria que foi desenvolvida para fazer essas cortinas com as frasezinhas, né? As garrafinhas de Bonafonte aqui com as lampadinhas, o piso, tudo cenográfico, tudo fake. Até as bancadas foram desenvolvidas pela gente, assim, do projeto. Essa ação foi muito legal porque ela foi contratada para 2 dias
no final ela foi, o sucesso foi tão grande que ela ficou 4. E para vocês verem, né? A gente ficou uma semana montando isso daí, fora o projeto executivo e tudo mais, para 2 dias. Depois vai tudo para o chão, muita coisa vai para o lixo. Às vezes as napas são usadas para proteger madeira, esse tipo de coisa. É muito, muito louco. Assim. Outra ação de marketing, que foi o lançamento do Clube Rio Design, que é do Shopping Rio Design, da Ancar. O que era esse clube? Esse clube era para os melhores clientes do shopping e tinha uma área VIP, serviço de valet, um monte de benefícios para os clientes tops do shopping, né? Um shopping na Barra da Tijuca, de alto padrão, é um shopping pequeno até, mas ele era um antigo shopping de loja de móveis e que a Ancar comprou, enfim, transformou num shopping em alto padrão. Várias novelas da Globo são gravadas nesse shopping, tipo, quando o personagem vai ao shopping, muitas são nesse. E aí era uma festa. De um dia, a gente montou isso em uma noite e foi aquela loucura, porque essa forração aqui, gente, isso daqui é carpete. E assim, depois desse projeto, eu virei para a arquiteta que trabalhava comigo na época, eu falei, nunca mais quero saber de um projeto de carpete desse jeito, porque o desenho, né, a gente fez todo o executivo, calculou, né, em planta quadriculada, só que a gente teve que fazer na mão, e assim, a gente teve uma noite para montar tudo isso daqui, né, olha o que ele é normalmente no dia a dia, e o que ele se transformou, né, a gente colocou palco, colocou as luminárias, colocou esses banners, e ainda tinha que fazer toda essa forração. Mas esse projeto ficou lindo. O cliente ficou tão satisfeito, ele gostou tanto dessas luminárias que eles compraram depois as luminárias. E essas luminárias, você olha, elas são gigantescas, elas são enormes. E foi muito legal porque o cliente ia trocando o tecido delas, dependendo da ação de marketing do shopping. Então, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. O ambiente ajuda, mas, né, assim, com essas 2 fotos dá para notar bem, assim, a diferença do espaço para o outro, né? Vamos ver qual é o próximo. E, assim, né, esse eu digo que é o ponto alto de desafio em projeto cenográfico na minha carreira, que eu fiz durante 4 anos consecutivos esse evento, e que eu fico muito feliz porque o primeiro ano foi contratado mesmo, os outros 3 anos foi concorrência e a gente ganhou, obviamente, não apenas pelo projeto cenográfico, mas por todo o contexto que a agência vendia, né? E que era uma festa para 3.500 convidados no Transamérica, no pavilhão do Transamérica, em São Paulo. E a gente tinha que transformar aquele pavilhão num espaço 6 estrelas. O que é esse evento, né? Esse evento ele não existe mais, mas era um evento da Raizen. Para quem não sabe, a Raizen é a fusão da Shell com a Esso. E eles faziam todo final do ano na Fórmula 1 um fim de semana de eventos para os melhores clientes dele. Quem são esses clientes? São os donos de postos de gasolina. Então, aqueles clientes que têm 20 postos de gasolina, enfim. E o que eles oferecem? Um fim de semana que você vai para a Fórmula 1. Então, o cliente ia, assistia o treino da Fórmula 1 no sábado de manhã, chegava sexta-noite, sábado de manhã ia para o treino. No sábado à noite, fim de tarde, começo da noite, tinha um coquetel que se acabava num jantar com um show, e no dia seguinte eles iam para a corrida. Esse é assim, o grande impacto desse evento sempre eram os shows, que todo ano era uma surpresa. O cliente ele ia, o convidado ele ia,
para um jantar, sabendo que ele estava indo para um coquetel e um jantar, e ele não sabia o que ia ter de atração nesse jantar. Nesse ano, tiveram 2 atrações, uma começou da equipe do musical do Rock in Rio, que teve, né, um musical na época, uma peça de teatro, e depois encerrava com o show do Tears for Fears. Então, imagina, a Raizen contratou o Tears for Fears para ir para o Brasil para este evento específico. Assim, vocês imaginam quanto de dinheiro que eles embutiam num espaço desse, né? É assim, você não acredita quando você pega um projeto desse, é uma loucura, assim, cada luminária dessa é gigantesco, é tipo, agora eu não lembro se era 2,5 metros por 1,5 ou maior que isso, mas gigantesco, assim. E, cara, né, o quanto o desafio mesmo de você pensar em distribuir 3.500 convidados, sendo 500 convidados era serviço de buffet empratado, os outros 3.000 era serviço de mesas, né? Então, quando você pensa num projeto desse, você tem que pensar na estrutura que o buffet precisa, porque a gente monta o buffet dentro do espaço, a circulação, né? Como que vai funcionar a cozinha desse buffet? Né? Tem a cozinha de coquetel, tem a cozinha de drinks, tem a cozinha fria, tem a cozinha quente, a carga de tudo isso, né? Tinham 2 caminhões dentro do backstage que era só geladeira. Então, assim, a gente tinha que pensar não só na distribuição do espaço que ficasse confortável de circulação para todos os convidados, como a gente tem que pensar na logística e na distribuição de quem também está trabalhando, né? Então, assim, esse projeto normalmente eram 8 meses de trabalho. A gente trabalhava ele em paralelo aos outros, mas tudo, mínimos detalhes, né? Que no caso eram telões de LED, teve ano que a gente fez projeção mapeada, e cada ano a gente tinha que inovar com o cenário, mesmo a gente tendo o mesmo plano de necessidades, a gente sempre tinha que estar criando alguma coisa diferente para não ser a mesma coisa, assim, todo ano, né? Então, daí alguns detalhes, né? Tipo, as pessoas chegavam no evento, tinham esse pórtico de entrada, daí para o acesso ao coquetel tinha mais um outro pórtico e tudo fake, né? Tipo, aqui, olha, a logomarca aqui era madeira pintada com tinta automotiva, aqui era pintura, aqui parede de madeira, aqui já era tudo trainel, que era estrutura de sarrafo revestido com napa, aqui a mesma coisa, né? Com as letras caixas aqui, se eu não me engano, isopor expandido, aí tinha esse túnel de entrada, tudo fake. Ó, foieiro, coquetel, as paredes de madeira, as paredes de trainel, né? Sarrafo de madeira com napa, né? Um telão, enfim, essas luminárias gigantescas. Gente, é muita coisa. Tem um vídeo que é rapidinho, acho que é 4 ou 5 minutos, que na palestra de 2018 a gente não conseguiu passar, que já está aqui, que também é muito legal, que é um making off dos 3, eu não lembro se foram 3 ou 4 dias de construção. E aí tem o make-off do começo do pavilhão do zero ao evento. Que daí é esse vídeo. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo agora, porque daí depois eu falo um pouquinho sobre entender no mercado de trabalho, que é importante, né, para ver como que funciona isso. E aí também quero mostrar o projeto do quiosque, que eu acho que é interessante. A não ser que vocês não queiram, daí a gente passa essa, mas que eu acho que seria uma troca legal. Então, todo mundo quer ver o vídeo agora? Queremos sim. Sim, queremos. Então, vamos, gente. E o do quiosque também. Tá, então agora a gente vai para o videozinho, então.
Tem som no vídeo, Tati? Tati, você tá ouvindo a gente? Acho que ela não tá ouvindo. Acho que a Tati deve estar ouvindo o áudio do vídeo. Mas acho que o áudio não vai influenciar muito, não, gente. Talvez é só um fundo musical mesmo. É, acredito que sim. Gente, eu vou parar que é só propaganda da empresa. Eu vou mostrar um pouquinho do projeto executivo de Raiz. Quanto tempo para executar que durou? Quanto tempo a gente não tinha, não chegavam a 4 dias. E aí destrói tudo em um final de semana? Um final de semana, em horas. Assim, o evento acabou, né? Acabou tipo, Durou um final de semana. 2 horas da manhã, acabou o evento. 6 horas da manhã ou 8 horas da manhã, você tem que entregar o pavilhão limpo, do zero. Tem que ser muito desprendida, né? Esse É, negócio de filhinho, projeto, não rola para cenografia. É assim, é relação de amor e ódio, porque é muito estresse, é muita ansiedade no momento que você está na construção. Teve um ano que deu um temporal, não era no Transamérica, era no Imigrantes, no pavilhão do Imigrantes. E o temporal derrubou metade da fachada que já estava construída. Assim, é desesperador, desesperador, assim. Então você passa por várias coisas. Tem uma parte no vídeo que eu apareço falando aquilo lá estava resolvendo problema, sabe? E você tem que resolver na hora, você tem que ser muito rápido, por isso que você tem que acompanhar toda a construção e montagem, porque qualquer pepininho você tem que estar lá junto com o cenotécnico para quebrar a cabeça, porque quebra a cabeça junto, e o produtor do lado quebrando a cabeça junto também, correndo atrás de fornecedor. Às vezes tem que mandar, a lona vem errada, tem que mandar rodar de novo. Então, assim, cadernos de comunicação visual, que é uma coisa que eu não falei aqui, a gente desenvolve um caderno de comunicação visual. Então, tudo que é projetado, a gente desenvolve esse caderninho com todas as informações, mínimos detalhes, aonde que vai ser aplicado, para não dar erro. Porque errou uma vez, principalmente se você sai de São Paulo, rodar de novo é dor de cabeça. Então, é muito estresse. Aí, na hora que você vê tudo acontecendo e todo mundo, o cliente feliz,
Aí e você vê aquele resultado, nossa, não tem como o olho não brilhar, sabe? A gente fica muito feliz, mas a hora que acaba é isso, deprê. Deprê, ou você fala, nossa, graças a Deus quero ir para casa dormir, sabe? Esse ano, especificamente, a última noite a gente virou a noite. E pensa, eu tava menstruada, tipo, tudo acontecendo, perdendo o casamento de melhor amiga, enfim. A vida é para isso naquele momento mesmo, assim, é muito louco, assim. Eu Para vou dar uma os designers, ô Tati, para os passada. designers que gostam de emoções fortes, Não, é isso, assim, gente, de mexer viver perigosamente. terapia, então, é mexer com emoções fortes, principalmente voltado para evento, assim, não tem como, não tem como, é muito hard mesmo. Então, aí, por exemplo, né, os pontos para colocar luminária. O que está em azul é toda a estrutura do pavilhão, tá? Só que daí, a cada ponto nó, né, desse pavilhão, que é normalmente esses pontozinhos, né, eles suportam carga de 50 quilos. Então, até a distribuição de luminária tem que ser pensada em cima disso. Então, porque qualquer besteirinha que você faça, você não consegue encaixar a luminária no lugar. Então, você tem que pensar nisso, olha lá, tá, ponto 9, 28 pontos. Você tem que passar quantos pontos nó você vai usar, porque cada ponto nó é pago. Cada ponto que você usa no pavilhão é pago. Então, tem que ser gênio em tudo. Você tem que usar o menos ponto nó possível, tá bem estruturado, porque na hora de colocar não pode dar erro. Porque, né, andaime, tempo, normalmente vai o cara da luz um dia antes, marca os pontos nós, às vezes você tem que ir no pavilhão só para fazer marcação de ponto nó. Isso para mim eu achava a parte mais chata do projeto, assim. Mas é responsabilidade, né? Não tem como. Então, aqui, ó, daí do outro, né? Primeiro entra os projetos de luminária, né? Onde estão as luminárias. Ah lá, ó, o tamanho das luminárias eram 3,5 metros. Ai, agora eu não lembro, mas, gente, eram 3,5 metros de comprimento cada luminária. Acho que era 3,5 metros por 1,5, alguma coisa desse tipo. Aí, né, essa era a parte do palco, ó, era o projeto do palco. Então, tipo, a sala da produção, né, do mestre de cerimônia, dos músicos, né, o camarim das bandas, o camarim da banda, porque assim, né, os vocalistas ficavam aqui, a banda ficava aqui, sabe? Tipo, sem pensar em banheiro, depósito de bebida para atender os camarins, a gente tinha, né, a produção da banda, então tudo é passado e você tem que desenvolver no projeto, né? O palco, o que tem, desenho do palco, né? Aqui o detalhamento do palco, né? Com toda, né? O que vai, o que não vai, os fechamentos, as escadinhas, a estrutura mesmo que dá, né, a base da estrutura do palco, que agora esqueci como que chama isso, que é... Bom, anyway, esqueci, total. E daí todos os detalhes, né, a parte... A fachada do palco, o que vai, o que é ela, a MDF pintada, afastado tantos centímetros, o que é trainel revestido com bagum, né? A letra caixa, o logo, o que é feito, né? Todos os detalhezinhos, né? De medidas, enfim, tudo que a gente pode passar, né? Projeção da testeira, tudo de informação a gente tem que colocar num projeto, porque sem isso, sendo técnico, não faz nada, absolutamente nada. Né, o detalhe, né, o Eucatex perfurado, porque essa frente do palco, né, o espelho dele, ele era em Eucatex perfurado que lhe dava um efeitozinho de estrelinha, enfim, né, tinha uma iluminação atrás que dava esse efeito, até o púlpito, enfim, tudo. Né, aqui, ó, o que são esses quadradinhos?
é a base mesmo do palco, que eram peças de 2 por 1, e aí a gente tinha que ir montando. Aqui, né, isso daqui tinha que ser construído, porque não existia essas peças no mercado, então para dar todo esse movimento de curva, né, a fachada, né, como o que era lá, trainel posterior revestido com bagum, painel MDF pintado, a parte que entrava o carpete, que era forração, e por aí vai, né? Detalhe, né? Eu sempre gostava de trabalhar com quadriculado porque facilitava o cenotécnico a entender isso, e isso foi o cenotécnico que me passou, né? Porque antes eu ia tudo com raio para ser certinho. Aí o Denilson falou, Tati, quadricula, porque fica fácil para a gente na hora da gente executar. Aí eu fazia, falei, tá bom isso, perfeito. E aí a gente ia construindo juntos, sabe? Mas mesmo assim, ele também precisava disso para ele estudar, enfim, mas nada como você quadricular, porque não perde o movimento, assim, não dá erro, sabe? E aqui é o acesso, aí você tem que ver quanto que tem a porta lá do fundo para ver se todo mundo passa, né? Daí da letra caixa, o detalhamento na planta da letra caixa, onde que tá a altura certinho, de que ponto que tá, né? As aberturas, enfim, a entrada, que mais? Ah, e aqui, né, um púlpitozinho, né? Aí, agora aquele outro acesso que tinha, né? Trainel revestido com bagum branco, com a letra caixa, né? Enfim, gente, a parte da saída de bombeiro, a Raizen, eu acho que por ser uma empresa que trabalha com combustível, a parte de segurança do trabalho era violenta, assim, eles eram muito exigentes. Então, todo dia o técnico de segurança ia para ver se estava tudo certinho, para ver se estava tudo de acordo, as saídas de emergência, elas tinham que estar dentro da medida correta, né, para ter a vazão, caso acontecesse algum acidente. E olha, gente, acidentes acontecem, tá? Acontecem mesmo. Eu vou depois do quiosque, eu vou contar para vocês. Aí aquele túnel, né? Que tem todo coloridinho da entrada, todo o detalhamento dele, né? Enfim, o que era lycra, o que era trainel, enfim, né? Tudo o que era estrutura em MDF pintado, né? Daí a elevação, né? O corte para entender certinho, a, a vista frontal, né? Onde vai pintura, onde vai pintura. Enfim, não sei se eu tô indo muito rápido, mas também, né, gente, senão eu vou ficar falando muito aqui. Aí, né, tipo, o painel de LED, né, o que era o acabamento de madeira, onde entra o LED, a parte de detalhamento para dar acabamento. Não, ó, aqui os acessos, né, do buffet. E vai, ó, que é a fachada, né, onde tem bagum, onde era madeira, os acessos, o telão do outro lado, daí fala a quantidade de painel de quanto por quanto, e tudo isso era norteador para quem está executando. A planta de carpete, né, enfim, a primeira planta, gente, a primeira opção de carpete para esse projeto era toda em curva. A menina que trabalhava comigo era completamente louca. Eu falei, não, a hora que a gente viu como tinha dado o Rio de Janeiro, chegou nessa e falou assim, Mari, para tudo, não vamos fazer isso, porque a gente não vai dar conta. E aí mudou, aí ficou essa configuração, aí o layout, né, do coquetel, daí tudo que vai, quantas poltronas, qual é a poltrona, puff, as mesas, tudo, né? A parte da festa, né? As mesas distribuídas, o mezanino dos 500 convidados, né? Daí detalhe, a parte de buffet, né? Todo o acesso do buffet para a parte do jantar, para a parte do coquetel.
coquetel, onde está lava-prato, lava-copo, empratado, buffet, bar, aquilo que eu falei para vocês, né, do que está por trás do evento, né, os bastidores do evento, a área para caminhão refrigerado, né, o caminhão entrava por uma porta, ele entrava por essas portas, se eu não me engano. E aí tinha uma cozinha a gás, ela tinha que ser para o lado de fora do pavilhão. Então, até isso, o que era fritura, o que eles precisavam de gás era para o lado de fora do pavilhão, né? E aí a sala da produção, estoque, chapelaria, enfim, a parte de canapé. Então, tem todo uma dinâmica que ela tem que ser. Isso daqui é completamente alinhado com a empresa que faz o buffet. Então, assim, além de você pensar em todo o projeto, né, do evento em si, você também tem que pensar como que isso vai acontecer e o buffet tem que falar, não, isso funciona para vocês? Eles, olha, funciona. Ou não, não funciona, né? Olhando aqui parece pequeno, gente, essa área de circulação dos garçons era gigantesca, era muito grande, muito, muito grande. E aí não pode vazar luz para a área do salão. Então aí você tem que pensar ainda numa cobertura, num revestimento que não vaze luz. E nisso o cenotécnico também vai quebrando a cabeça junto com você. É a troca de figurinha mesmo, de construção coletiva mesmo, assim. Banheiro, tinha os banheiros do lado externo, então que a gente também contratava, e aí tinha que cenografar, enfim, né? Porque o banheiro do pavilhão não supria. A parte de mezanino, né? Daí, mas que isso é bem simples, né? Porque já é tudo modulado e eles vão montando, daí só passa o carpete, o acabamento, mas só tá dentro das medidas, tudo certinho, né? A sair das rotas de fuga, né? De bombeiro, né? As aberturas, olha lá, o que era a bandeira, com o terminal revestido em bagum, e por aí vai, assim todo, né? Tipo, até os pórticos das rotas de fuga, tudo detalhado, né? Então, aqui, entendendo... Ah, não, vamos pro Seara, né? Eu vou mostrar o projeto de detalhamento do Seara, mas antes eu vou mostrar para vocês o que era o Seara. O que acontece? O Seara, o quiosque, ele foi um projeto desenvolvido porque a Seara estava mudando a logomarca, e aí eles pegaram dois lugares no Rio de Janeiro, um quiosque em Copacabana, que já tinha o patrocínio da Seara, e um na Barra da Tijuca, e eles, assim, cenografaram o quiosque inteiro para a divulgação da nova logomarca, né? Então, aí o que acontece? Nesse caso, como que eu entrei para desenvolver o projeto? Ai, caramba, peraí. O projeto já estava desenvolvido, né? A designer já tinha desenvolvido e eles precisavam de um arquiteto para fazer a execução dele, né? E como, né, assim, eu tenho, né, o meu know-how em detalhamento de projeto é bem grande, então eu sempre me chamavam, os maiores pepinos de detalhamento de projeto, as empresas sempre me chamavam, assim, alguns que eu já estava acostumada a trabalhar. Então, enfim, aí eles chegavam, eles vendem isso para o cliente, tá? Então, tá vendo? É tudo 3D, gente. Ah, o efeito à noite. Oi. A gente está vendo ainda a parte que está escrito Ombrelone, daquele tá no Seara Detalhamento. Você compartilhou outra coisa com a gente? Compartilhei, que estranho. Para de compartilhar e compartilha porque você deve ter aberto uma outra tela e não o Microsoft Teams não viu. Ele tem que estar uma bordinha vermelha do lado, é a tela que você está compartilhando. Ai, meu Deus. Então, para de compartilhar. Agora, tá. Aí agora eu abro na imagem. Tá, peraí. Aí você seleciona o que você quer mostrar pra gente, porque a gente não estava vendo isso daí. Tá vendo agora? Foi. Ah, então tá. Então vamos lá. Então, daí o que acontece, né? Eles venderam isso para o cliente, tá?
E aí eu tinha que pensar, ó, por exemplo, essa parte aqui não funcionou muito, né, desse fechamento e tal. Né, o que estava mudando na época muito da Seara era a cor do logo, esse tipo de coisa. Então, ó, tudo isso, ó, tudo tinha que detalhar, desde a arte, as cadeiras trocaram, toda essa parte, enfim, né? Eles, né, o 3D adapta a foto com a imagem, por aí vai. Né? Então, né, esses móveis, tudo, né? Essas caixinhas para carregar celular, enfim, né? O mobiliário, né? E aí, bom, vamos lá para o desafio, né? Então, isso era o 3D que foi vendido, e aí você tem que fazer um executivo que sai exatamente isso daí, né? Agora vamos ver, então, acho que tem que tirar de novo, né? Agora a gente vai para outra. Vamos ver. Ainda não está indo nada, né? Por enquanto, não, a gente está te vendo. Tá. Então, deixa eu quitar as fotos. Aí vamos para o detalhamento mesmo. PDF. Será que eu vou. Ah, não, já estava aberto. Agora está indo? Ou não? Ainda não. Eita, cadê? Ai! Selecionou, separou o compartilhamento, mas você colocou para compartilhar de novo? Porque a Abrir gente a tá te bandeja de vendo. compartilhamento. Ai, agora sim. Seara de detalhamento. Aí em cima daquele material que foi apresentado, foi me passado a planta, né? O que está em cinzinha é o existente e aqui é a implantação, né? Então daí vem com todo o detalhamento, aí a gente vai colocando todas as informações no projeto, né? O que vai lá. Tem um palcozinho, mesas de madeira, poltronas e mesas, o que é existente coloca, né? Daí entrou um locker, né? E balcão de empréstimos para guardar frescobol, bola de vôlei, tipo um locker para as pessoas guardarem suas coisas e também tinha umas coisas para emprestar, né? Para atividade na praia. Tinha um pranchário, né? Daí as mesas de madeira que eram novas, né? O balcão de pedido, né? Teve alguns detalhes no quiosque, os ombrelones. É que aqui tá bem clarinho, mas aqui tem um monte de ombrelone, né? Aí entra o detalhamento dos ombrelones, né? Tipo, aonde vai a iluminação, comunicação visual, qual é a comunicação, né? Um é Seara, outra coisa de Carioca, que era o nome do quiosque, e daí a gente ia passando as informações, né? Daí, tipo, coluna estrutural existente, aí a cinta de tomadas, daí as placas de vidro. Gente, essas placas de vidro foi um estresse, assim, foi. Esse projeto foi muito estressante, desde do executivo à montagem, assim, porque ainda era no Rio de Janeiro, e enfim, foi muito difícil de fazer. Eu fiquei 15 dias no Rio montando esse projeto. Porque aí foge um pouco só de. É uma mistura de cenografia com projeto arquitetônico mesmo, né? Então é uma outra vertente dentro do mercado corporativo, né? Então tem os detalhes, né? Perfil metálico, vidro, enfim. Aí detalhes de mobiliário, ó, você tem que fazer projeto de marcenaria mesmo, né? E você vai passando todas as informações, o Pantone, né? O que é regular, onde tem corrediça, né? Detalhe dos acabamentos, como que era o recorte dos acabamentos das portas, né? O móvel, né? Tipo, para você vendo, né? Tinha a partezinha de madeirinha, que daí a gente fazia as ripinhas, tudo certinho, né? A fachadinha dele, como que ele ia ficar, detalhes. Né, o palco, esse palco acabou caindo, ele nem foi construído no final. Até o banco, esse banco também não deu certo, deu um problemaço
e a gente acabou não executando. Ele foi executado depois de ter inaugurado o quiosque. Aí o pranchário, né? Todos os detalhes de informação. Foi muita marcenaria esse projeto, assim, teve muito detalhe de marcenaria. Esse pranchário ele ficou lindo, ficou bem bonito, assim. Né? E aí todos os detalhes. Assim, gente, é loucura mesmo, assim, né? O banquinho, onde vai ficar a almofadinha, tudo. Mangueira de LED para dar efeito de luz, para ficar mesmo igual ao que você vê, né? Aí vamos lá para as fotos, vai. Parar de compartilhar e agora vamos dividir. Quiosque Seara, fotos. Então aqui, né, os detalhes, né, que a gente ia colocando, mandando, né, a construção. Esse era o cenotécnico. Né, dia, noite, gente, e você via tudo, né? Você via assalto, você via tudo acontecendo ali. Esse era o produtor da agência, ó, todos os detalhes. Gente, era um pepinão mesmo. E nesse projeto, a montagem do quiosque que foi na Barra, eu não fui. Foi só a produtora, era um quiosque menorzinho, já estava tudo detalhado, né? Já tinha pegado a manha, então eu não precisei acompanhar em loco. Gente, o quiosque não deu um curto-circuito e pegou fogo. Assim, acontece. Isso com os pepinos. Esse não, mas da Barra da Tijuca não rolou porque pegou fogo, perderam tudo, foi uma coisa horrorosa, assim. Tati, a gente tá vendo a tela do Explorer, é isso mesmo? Ah, não, meu Deus. Não. Eu não acredito mostrando as fotos todas. Vai ser agora, vê se agora foi. A tela do Explorer ainda. Ô, Tati, sempre que você muda o programa, por exemplo, do Explorer para visualização de foto ou para um PDF, aí você tem que parar de compartilhar e compartilhar novamente. Então eu fiz isso agora foi? A gente está vendo as fotos em miniatura. Do Explorer. Ai, peraí, vamos lá. Vocês estão vendo isso? E aí eu não consigo abrir? É isso? Então tá, vamos parar de compartilhar. Você abre, para de compartilhar, daí você abre as fotos, daí quando aparecer a visualização, você compartilha de novo. Tá, daí as fotos estão abertas, vamos voltar para lá. Aí aparece, é isso? Estão vendo? Isso. Agora sim. Então tá, vamos ver aqui. Assim, detalhes, ó, né? Porque aqui, eu não sei se vocês conseguem, acho que dá para enxergar, né? Que o encaixe estava dando uma diferença no buraquinho. Gente, até esses detalhes. Porque isso daqui era vidro temperado e vinha de São Paulo, não sei quantos dias. Era a pintura, tinha que ser no Pantone. Então, qualquer coisinha, a gente entrava em desespero. Aí, teste de luz, aí a luz não estava dando o efeito que era para ser. Olha, vou te falar. Aí, à noite, isso sem aplicar a comunicação visual ainda. Esse é o cenotécnico, esse era um produtor da agência. Enfim. Aí vai tirando foto das coisas, mandando para o cliente, aí faz o teste da madeira, porque daí tem que adaptar algumas coisas que não dão certo, porque né, o botão não estava previsto. Aí tem que mandar para o cliente final aprovar, né, os letreiros, aí o móvelzinho, aquele que era dos lockers e do empréstimo, né, das coisas. Aí, ó, o móvelzinho de madeira, o pranchário, lá a parte do quiosque, né? A aplicação da logo.
Ai, ali era alguma coisa das Olimpíadas, eu acho que estão. Ai, lembra um ano que o mar invadiu e tudo mais, que pegou a estrutura das Olimpíadas? Era esse ano que era bem nessa época. Ah, esse acho que é o espaço, isso daqui já passa. Isso daqui é o espaço da Barra que eu falei que pegou fogo. Isso daqui a gente estava só fazendo um levantamento. Aí, olha só, para aplicar a arte, essa arte veio errada, daí a gente tem que pegar a cadeira e tal, mandar de novo, e aí vai, roda a arte de novo, o banco, enfim. Aí, ó, com a aplicação da arte depois, os ombrelones, as luzinhas, os adesivos, os móveis, tudo, tudo, gente. Aí o executivo já mostrei, né? Já mostrei. Eu acho que é isso. Daí as adaptações, né? Para pôr a madeirinha, para esconder algumas imperfeições que tem que fazer na hora, aí você manda pro né, que teve que arrumar, daí trocou essa parte porque não deu certo, e, enfim. O vidro na mesa, né, a aplicação do adesivo embaixo. Acho que não tem ele no resultado final só. Deixa eu só dar uma olhada. É isso, gente, do quiosque. Então, agora eu volto, né? Voltei, né? Saiu o compartilhamento? Saiu. Então, pronto. Eu acho que agora a gente falar do mercado de trabalho, né? Assim, um pouquinho. Vou até voltar. Putz, eu não sei se eu fechei o PPT. Peraí, gente, que eu vou abrir aqui, né? Aqui, pronto, agora. Né? Entendendo o mercado de trabalho. Aí a gente fala da cenografia corporativa nos últimos anos e na pandemia. No meados dos anos 2000, foi quando começou a dar o boom de mercado de cenografia para evento corporativo no mercado, né? Assim, tipo, muitos eventos gigantescos, lançamentos de carro, tinha muito evento que eles fechavam, tipo, ilha em Angra dos Reis, e cenografava a ilha inteira. Até 2010, um pouquinho mais 2012, 2011, eles ainda investiam muito em evento. A Natura, por exemplo, é uma empresa que investe muito em evento corporativo. Né? Eu cheguei a fazer algumas coisas para a Natura. Eles fecham resorts e fazem evento. Teve um ano que foi uma tristeza, porque eles estavam fazendo um evento num resort na Bahia. E aí ia ter show do Caetano Veloso e tudo mais, só para promotoras da Natura. O resort foi inteiro cenografado, o projeto estava maravilhoso. Eu tinha entrado nessa empresa na época, eu não estava nesse projeto, mas a gente acompanhava, né? E o evento teve que ser cancelado porque teve aquele surto de febre amarela, sei lá que doença que teve um ano, que teve um surto absurdo na Bahia. E assim, eles estavam carregando os caminhões para ir para a Bahia e o evento foi cancelado, sabe? Então, assim, investimento de milhões e é cancelado na última hora, assim. Mas existia um investimento muito alto. As empresas lucravam muito, né? Porque eles injetavam mesmo dinheiro, porque o que eles entendiam? Que você fazer evento para os funcionários, né, para os prestadores de serviço, o resultado, a lucratividade deles era muito maior do que você simplesmente gerar promoções dentro da empresa. Então, eles preferiam investir em grandes eventos do cliente ou do funcionário ir, se divertir e tal, e daí voltar empolgado desses eventos e produzir cada vez mais. Então, e por isso que ficou tão forte essa questão dos eventos corporativos, justamente por uma questão estatística de produtividade. Né? Os funcionários estavam produzindo mais,
do que simplesmente serem promovidos e esse tipo de coisa. Não que não existisse, mas o resultado era maior, né? E com o passar dos anos, com crise econômica, isso foi se reduzindo. E uma coisa que aconteceu também é o que eu falo que é meio que sucateamento mesmo da área. Os cenotécnicos crescerem os olhos, porque, né, as cenografias os valores eram altíssimos, e aí começou muito esse mercado de cenotécnico, montar empresa de cenografia, e aí nisso começa a desvalorizar o trabalho do profissional, do arquiteto, do designer, porque começa a barganhar, né? Começa a ter muita oferta no mercado, os cenotécnicos sabendo que dá para fazer com menos valor, e aí também as agências começavam a pegar boa parte do budget. O cliente ia investir um bom dinheiro, aí eles pegavam mais da metade disso e o resto, não, a gente tem que fazer eventos da mesma qualidade, mas por esse valor. E aí começou a ter uma barganha no mercado de eventos, então muitas empresas começaram a fechar depois de 2012, 2013, mais ou menos. Mas algumas continuam no mercado e estão aí, né? Agora, com essa questão da pandemia, algumas agências fecharam, estão tendo vários manifestos em São Paulo, porque, querendo ou não, esse mercado ele movimenta 13% do PIB do país. Então, ele emprega muita gente e, assim, a gente está num momento muito complicado, né? Enquanto não encontrarem uma vacina, enquanto não encontrarem uma solução para isso, o mercado de eventos ele tá bem comprometido, né? Assim, eu conheço pessoas que continuam trabalhando, mas o volume de trabalho diminuiu muito. Eu conheço gente que perdeu o emprego. Então, eu acho que assim, não é um momento de buscar alguma coisa nessa área, por exemplo, mas eu acho que está difícil para tudo, né? Mas o impacto que a pandemia deu no mercado de eventos é muito grande, e eu digo isso a nível mundial, né? Aqui na Europa, por exemplo, os festivais todos foram cancelados. Eu conheci gente que trabalhava com eventos, tipo, morava em Malta, que tinham vários eventos em Malta, teve que voltar para a Irlanda porque não tem trabalho, sabe? Então é muito triste o que está acontecendo, né? Mas eu acho que isso é temporário, as coisas ainda vão voltar ao normal. As grandes empresas em São Paulo não fecharam, estão voltando a trabalhar. E é um mercado, sabe? E aí a gente pensa, como entrar nesse mercado, né? Quem quer mesmo se aventurar, é um mercado que você tem que ter estrutura emocional, porque tem momentos que você pira mesmo, porque é muita pressão. Então, é um universo que tem muita pressão, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, porque você vê esse resultado, ele é efêmero, ele é rápido. Então, você pensar em que você vai desenvolver um projeto rápido, ele vai ser executado rápido, qual é o próximo? Ele não para, ele não para. E quando você está num ritmo de trabalho contínuo, assim, eu não sei falar para vocês quantos projetos eu já desenvolvi. E quando eu era profissional liberal, que era só prestadora, que era parceira de uma, não apenas prestadora de serviço, mas uma parceira de uma empresa de cenografia que eu fui durante 4 anos consecutivos, assim, a cada 10 projetos desenvolvidos, você fecha 4, no máximo. Então, assim, eu tenho muito projeto arquivado que não foi para o papel. Então, porque é concorrência, você faz, aí o cliente muda. Então, é um mercado, ele te exige muito, então você tem que ter muita dedicação, você tem que gostar mesmo, porque não é fácil, mas é gratificante ao mesmo tempo, assim. Então,
onde procurar. Eu acho que se você der um Google e falar empresas de cenografia para eventos, daí vai aparecer um monte, né? Se você procurar Instagram, você acha. E meter as caras, sabe? Entrar em contato. Normalmente as pessoas são muito abertas. Né? Se você demonstrar interesse, às vezes vem oportunidade para você e um ajuda o outro. Então tem isso, né? Tem isso no mundo nesse mercado, né? E as tecnologias aplicadas, né? Quando eu falo de tecnologia aplicada, porque hoje em dia, né, o conceito BIM para construção civil é o carro-chefe hoje, né? Aqui na Europa, por exemplo, se você tiver só AutoCAD, não é suficiente, você precisa aprimorar, né? Mas e no Brasil está chegando também, acho que dá até para eu parar de compartilhar agora. E o que acontece? Na cenografia, você não precisa, você não usa o conceito BIM, justamente porque é aquilo que eu falei antes. O teu projeto executivo, ele não segue um padrão de construção igual a construção civil. Você tem que entender o raciocínio de construção do cenotécnico. E assim, cada cenotécnico tem um raciocínio de construção. É meio que padrão, quando você tem a noção de marcenaria e tal, é meio que padrão. Só que o AutoCAD responde. O AutoCAD, ele dá o feedback, né? E o software de 3D, né? O 3D Max, eu não tenho certeza se ele entra dentro do conceito BIM, mas você usar um Revit, por exemplo, para a área de cenografia, é um pouco de perda de tempo, porque o 3D do Revit não vai vender o projeto como um 3D Max. E isso um arquiteto trabalhando com um designer resolve. E na hora de executar, também, assim, tem detalhamentos, o AutoCAD ele responde. Então, assim, o conceito BIM não entra dentro do mercado de eventos hoje, pelo menos hoje em dia, ainda não entra. E é isso, sabe? Então, a gente pensar no BIM é importante, sim, porque é o que a gente vai usar hoje, né, para arquitetura, para o projeto residencial, né, o corporativo, mas para o evento ele não está englobado, né? A gente pode dizer dessa forma. Eu acho que é isso, gente, assim... Nossa, 1h30 já falando, né? Eu acho que, não sei se deve estar ficando cansativo, se estão gostando ou não, mas é um pouquinho, né, dessa experiência que eu pude dividir com vocês, e eu estou muito feliz, eu acho que a gente tem que dividir mesmo conhecimento, como eu falei no começo, né, e entender um pouquinho da realidade, e é isso. Vocês têm perguntas? Querem falar alguma coisa? Eu só quero falar que foi maravilhoso, Tati. Ai, gente. Eu sempre quis a minha câmera aqui. Eu sempre quis trabalhar com cenografia, até falei para os alunos, eu fiz um curso no Tomiotaki e era o curso e já fazia o cenário para uma ópera, foi maravilhoso, mas eu falo que ainda bem que eu não vi demolir, tirar o cenário, porque agora você falando, eu acho que a Georgia aqui não teria estrutura emocional para trabalhar. Mas a gente não vê. A gente não vê. Quando está na desmontagem, a gente não vê. A gente já está em casa dormindo. Ainda tem. Porque, por exemplo, o Raizen é um evento que, assim, a cliente, ela fazia questão que a gente fosse para o evento, porque ela queria que a gente sentisse como que era a dinâmica do evento para fazer um projeto, né, sustentável. Mas, normalmente, às vezes, você nem participa do evento. Você fica só até o evento começar. E acabou o evento, só está sendo técnico desmontando, né? E o produtor. Só, a gente não vê. Então, quando a gente vai embora, tá ainda de pé. Até já peguei um comecinho de desmontagem, mas nada assim que você fala, ai, tudo no chão, oh meu Deus, sabe? Vai me dar um desespero.
Ainda bem, menos mal. Ai, muito legal, Tati, ouvir sua experiência. Sou muito feliz, uma honra, viu, pra gente ouvir. O nosso convite veio em função do sucesso da sua palestra presencial lá no campus, né? E os alunos até hoje, a Paloma, a Vitória mesmo, que saiu agora, ela comenta que ela, depois da sua palestra lá, ela ficou encantada, assim, foi o que fez com que ela tivesse motivação, né, para caminhar por essa área, e essa experiência sua, e assim, a sua fala é muito contagiante, né, Tati? Eu perdi o comecinho da apresentação, mas, cara, a Tati é minha amiga, né, amiga mesmo, parceiraça, estudamos juntas, e ver, assim, você falando essa experiência toda é muito legal, emocionante pra gente. Muito bom, muito bom. E assim, você falando dessa aluna, aí na região, no Vale, se eu não me engano, é Jacareí, tem uma empresa de cenografia que faz muito para shopping, principalmente decoração de Natal. Então, tem mercado, inclusive no Vale do Paraíba. Um ex-estagiário meu, porque eu fiquei 1 ano responsável pelo Center Valley Shopping, né, na área de arquitetura e ambiente lá. E um estagiário meu, depois que se formou, eu acho que ele ainda trabalha para essa empresa. Então, assim, tem mercado, gente. É assim, tem que procurar, sabe? Tem que ser curioso. São nichozinhos, mas que existem, principalmente esses que atendem shopping. Gente, tem uma marca famosa que tirava foto de bebê e agora esqueci o nome. Faz várias decorações de Natal para shopping. E tem um pavilhão em São Paulo, então tem mercado. Tem em Jacareí, tem uma empresa, como que é aquela que a gente visitou, Jorge, o nome? Até que a Rose trabalha lá. Tem uma aluna nossa. A Michelle, não, foi a Nicole que foi a C Plus, não é? Não. Aquela que eles entraram em contato comigo, daí a gente foi visitar, a gente até levou os moçambicanos, que eles fazem todo. Esqueci o nome. É uma marcenaria e trabalha. É uma marcenaria que trabalha também com essa parte, eles fazem toda a parte de produção. E tem uma aluna nossa que trabalha lá com eles. Esqueci o nome, depois eu vou te passar, Tati. Mas é muito legal a empresa. Então tem mercado, sim, em Jacareí. Até porque eu sei que eles estão com bastante coisa lá. Estão ampliando o espaço de produção. Até tem uma aluna nossa do TCC, do módulo 3, que está fazendo o TCC, que ela está justamente fazendo o projeto real do espaço de criação. Que legal. E tem vários designers que trabalham, bem bacana também. Gente, os shoppings, por exemplo, eles não param, né? E eles têm ação de marketing o ano inteiro. Então, tem mercado. A questão da remuneração, assim, não vou falar que é a melhor remuneração do mundo, sabe? Eu comecei realmente a ganhar dinheiro com cenografia quando eu fui ser parceira de uma empresa de cenografia. Mas também como eu falei, efêmero. Qualquer mudança da economia do mercado já prejudica. Essa empresa quebrou e aí eu tive que, na época, recorrer a outros meios. Aí voltei a ser prestadora de serviço. E aí até que eu fui parar em São José dos Campos, no Center Valley, né? Tipo, mudei de área. Então, assim, eu acho que você tem que se jogar, sabe? Se jogar, se permitir, principalmente quando a gente se forma, se consegue uma oportunidade. Eu tenho vontade de trabalhar com cenografia. Não importa quando você vai ganhar, sabe? Eu acho que assim, tá dando para pagar as contas, tá dando para se virar, porque é conhecimento e um puxa o outro. O meu primeiro trabalho, eu ganhava super pouco e eu tive que ir embora para São Paulo. Eu não pensei 2 vezes, sabe? E, querendo ou não, isso me deixa em São Paulo por 7 anos. Então, deu certo, sabe? E, né, só de eu estar dividindo esse conhecimento com vocês, eu acho que deu certo, foi feliz. Só que, né, a vida muda, as fases mudam e tá tudo bem, sabe? Mas é um nicho muito legal, é apaixonante mesmo, não tem como você não se apaixonar, porque você mexe com o lúdico, né? Você mexe com... você leva boas sensações para as pessoas que estão vivendo aquilo. E eu acho que a arquitetura é isso também, né?
Então, é muito gratificante. E aí, tem alguma pergunta de aluno? Querem saber de alguma coisa? Eu gostaria de perguntar uma coisa sobre a desmontagem. O que é feito com os materiais? Normalmente vira tudo lixo? Alguns sim, mas quando a empresa, né, de cenografia tem espaço para guardar, né, porque às vezes não tem galpão suficiente para guardar, eles guardam, porque sarrafo usa muito. Mas assim, gente, as lonas impressas, eu posso falar para vocês que acho que 70% vai para o lixo. Não é um mercado que preza sustentabilidade, não é. Imagina, isopor expandido, isopor não se recicla, né? E é muito usado. Então, assim, é uma coisa que sempre foi meio frustrante para mim. Mas eu lembro que na empresa que eu era parceira, a Leda, ela procurava reutilizar muita coisa ela guardava, e ela sempre pedia, vamos adaptar aquela peça tal no projeto, vocês conseguem fazer isso? Então a gente tinha essa preocupação, mas a maioria dos materiais vão para o lixo, sim. Principalmente as grandes empresas, vão para o lixo, não tem o que fazer. É muito triste. Obrigado. Esse é um outro mercado que pode ser olhado também, né? A reutilização, que é muito do que a Nicole estava vendo com a turma, né? Que é aquele trabalho de você reutilizar esse, entre aspas, lixo, né? Que não é lixo. E aí o que fazer com isso? E como que o design, então, pode trabalhar, né? Nesse novo nicho também, que pode ser que pode trazer um outro universo, né, de atuação e de utilização desses materiais. Dá para pensar, dá para reinventar. Quando eu trabalhava com a Blessa, a gente se reinventava dentro do que a gente podia e dentro do que a Leda conseguia guardar os materiais. Então, isso era muito legal. Agora, quando eu era prestadora de serviço de uma empresa de cenografia, o que eles faziam com o material, eu realmente não sei, assim, porque eu sabia que muita coisa ia para o lixo. Mas, às vezes, você entra no galpão, você vê umas lonas impressas de tal evento que está cobrindo o material, que está cobrindo as coisas. É triste, assim, e é um nicho, assim, que dá para se pensar. Vamos trabalhar com reciclagem de material de evento, sabe? Dá para se pensar assim. Muito legal, Tati. E aí, na Irlanda, como que é esse... Então, eu não consegui ainda encontrar esse nicho aqui na Irlanda de evento, e tá tudo parado aqui, né? Então, assim, aqui no verão tem muito festival e é na Europa inteira. Na Irlanda, Galway, que é uma cidade que é muito voltada à arte e cultura, tem vários festivais. Então, a gente sabe que tem um mercado desse. E o Denilson, que foi um cenotécnico que eu trabalhei durante muitos anos, ele já fez cenografia na Europa. E o que ele fala aqui é que é completamente diferente do Brasil, porque o Brasil é bem old school mesmo, os caras constroem e tal. Ele falou que aqui, você vem com umas máquinas dentro do pavilhão e é tudo encaixe e monta. Ele falou que é outra realidade, assim. Então, eu não sei, por exemplo, a Feira de Milão de Design, com certeza, né, é um nicho, né, é a mesma coisa, só que eu ainda não consegui adentrar, e ainda vindo pandemia e tudo, esse momento, parou tudo, gente. Assim, aqui já está saindo no jornal hoje da segunda onda. A gente vai entrar num lockdown de novo, entendeu? Porque, principalmente aqui em Dublin, da semana passada para cá estão aumentando os casos, então a gente não sabe o que está por vir. Assim. Enquanto não achar a vacina, não adianta que as coisas estão bem difíceis. Assim. Então não deu para sentir muito como que é a cenografia aqui, porque esse ano que eu ia viver o verão, que eu ia aproveitar essa coisa dos festivais e tal. Gente, assim, que ano perdido, meu Deus do céu. Né? Aula online, imagina, né? Sim, aula online de portal de inglês de qualquer lugar do mundo, sabe? Enfim, mas foram boas, assim, eu não posso nem reclamar, assim, mas
Cara, é frustrante, sabe? É frustrante você não poder sair de casa. Eu fiquei 2 meses só saindo de casa. Eu ainda tive a sorte de não parar de trabalhar. Mas as meninas que moravam comigo não saíam de casa, cara. Eles começam a surtar. A gente só podia se deslocar 2 quilômetros de casa para andar lá livre, olha lá. Assim. Então, eu não consegui ainda absorver muito. E o pouco que eu aprendi de mercado de arquitetura aqui na Irlanda está voltado à construção civil, que é o que realmente eu posso ter oportunidade aqui, que está em alta. Né? Então, essa coisa do conceito BIM, né, que eu comecei a estudar mais sobre o BIM, e que eu percebi que mesmo tendo mais de 10 anos, enfim, de AutoCAD, é muito pouco, eu preciso desenvolver, eu preciso estudar outros softwares para eu ficar competitivo no mercado, né? Mesmo sendo sênior. E aqui, a partir do momento que você chega, você deixa de ser sênior, porque você está entendendo o mercado, né? Você está entendendo como que funciona, então você está reaprendendo, né? Então, e ainda tem a questão do inglês, que a gente se cobra muito mais do que eles realmente esperam, né? Porque a gente fala, o próprio irlandês não sabe falar direito, sabe? E assim, vários irlandeses já falaram para mim, se você compreende e você é compreendida, não importa se você fala certo, se você fala errado, mas, gente, a gente se cobra o tempo todo. Então, é frustrante, assim, uma coisa que a gente está fugindo totalmente o foco, né? Mas uma coisa que é horrível, por exemplo, é falar no telefone, sabe? Assim, a hora que toca o telefone, você começa a palpitar, falar, ai, meu Deus do céu, sabe? E então daí eu tô aqui aprendendo isso, sabe? Por exemplo, no Reino Unido, você ter Revit e AutoCAD não é suficiente, você tem que ter um outro software de render para você ficar competitivo no mercado. Então, aqui essa questão do BIM está muito forte, está muito acelerado, assim. Então, correndo contra o tempo, sabe? Daí eu estou começando a entender como que funciona o mercado aqui. E aí, você aprendendo os termos em inglês, né? Tudo é diferente. Tudo é diferente. Mas, assim, a Irlanda é um bom lugar para você se jogar na arquitetura. Eu vim para cá completamente sem pensar em trabalhar na área, porque eu achei, imagina que eu vou ter oportunidade, né? E aí, no segundo dia que eu estava aqui, falando com um cara da agência daqui, ele falou, mulher, você tá louca? Ele falou, ano passado, que foi o ano retrasado, a arquitetura contratou mais arquitetos que profissionais de TI. A arquitetura está em segundo lugar em contratação na Irlanda, eles estão precisando de profissionais da área. Foca no teu inglês e se joga. E olha aí, meninas. Então, assim, foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade, e, enfim, até conseguir passar num IELTS para eu começar um mestrado, né? Tem outros passos aí que a gente pode tentar. E o legal daqui da Irlanda é que a coisa de idade não tem nada a ver. No teu currículo você nem coloca a sua idade, porque eles não querem saber a tua idade, se você é casado, se é solteiro, eles não querem saber, eles querem ver eles veem a tua experiência. Você vai numa empresa, tem gente de 20 anos, tem gente de 60 e pouco, 70 anos trabalhando. Então, isso é muito legal, sabe? Então, eu acho assim, quem tem a vontade de sair, vir para fora, tem que se jogar. É lógico que você não vai conseguir um trabalho na tua área no começo, você vai passar por um monte de coisas que, de repente, não é legal, você vai ter experiência de trabalhar com coisas que você nunca imaginou trabalhar na vida, mas você consegue, sim, alcançar seus objetivos, sabe? Tipo, a área de engenharia e arquitetura aqui está muito forte, principalmente a Irlanda, que está crescendo muito. Então, eu não acho que só na Irlanda, se você for para o Reino Unido, para Londres, também se vai achar, né? Alguns países nem tanto, mas essa região aqui é uma boa oportunidade depois que passar esse momento aí que a gente está vivendo, né? Mas é isso, é ter coragem e se jogar. Canadá também eu ouvi falar que também está bem bom para nossa área, assim. Então, quem tem vontade de se jogar no mundo aí, eu acho que
é legal estudar, pensar, porque vale a pena. Eu acho que vale a pena, sim. Ah, e um detalhe, né? A nossa área é Critical Skills aqui na Irlanda. Então, assim, Critical Skills é o que você tem direito ao visto de trabalho. Porque são profissões que eles são deficientes na Irlanda. Tem uma lista de profissões e a arquitetura é uma delas. Então, design de interiores. Design. É. Legal. Ah, muito bom, Tati. Querida. Queridíssima. Pessoal, mais alguém tem Saudade. Também. oportunidade única. Oi? Eu falei, se mais alguém tem dúvida, aproveita que a oportunidade é única, não é sempre, né? Que a gente tem uma convidada ainda. Tá, pelo amor de Deus, né? Do know-how da Tati aí. Ai, gente, Fora do Brasil. Não, foi maravilhoso, Tati. Olha, se você tem que seguir para a carreira acadêmica, o teu jeito de falar, de explicar, é muito claro, muito fácil de entender. Ai, que bom. Parabéns, assim, realmente. Todos que tiverem aula contigo no futuro, e até a gente, assim, tá ganhando. Ai, obrigada. Ai, que bom, gente. Fico tão feliz. Foi a Rosana que abriu os olhos para isso, né? Eu não, E agradeço não você. imaginava. Foi muito bom mesmo, viu, Tati? Muito obrigada. Ah, imagina. Raíssa, quer falar? Eu ia perguntar sobre a área de mobiliário. Eu tenho procurado algum mestrado, alguma pós, e mobiliário é muito assim, muito Itália, só Itália, e aí todos os cursos super famosos são lá. Eu queria saber se por aí, nos Países Baixos, assim, existe alguma... é falado, se essa área é, sim, valorizada. Questão de design, né, que nem a coisa da Itália, aqui eu não escuto muito, mas existe mercado para essa área, sim. Existem N empresas de móveis planejados e a arquitetura de interiores aqui é forte. Então, eu acho que não muda muito do Brasil, assim. É que, assim, a Itália é um outro conceito de design, né? Eu acho que a Itália é muito teoria, né? Teoria do design, né? Da concepção. Mas o dia a dia, o arroz com feijão, a arquitetura de interiores mesmo, tem mercado aqui, enfim, para trabalho. Já vi vagas específicas para isso. Inclusive, é uma área que eu procuro aqui e foi a primeira porta que está se abrindo. Assim, eu tive recentemente um contato de uma empresa que faz design de móveis com reciclagem e ele viu o meu currículo no LinkedIn e entrou em contato. Então, assim, pode ser que seja uma abertura aí para atuação na área aqui na Irlanda para mim. Que eu estou até meio na expectativa, vamos ver se vai dar certo, né? E então, assim, não é um conceito de design, eu acho que não, eu acho que é no geral, mas o mercado tem mesmo, assim. Você vê, andando na rua, vendo as lojas de mobiliário planejado, tem muita coisa legal aqui, muita coisa legal para explorar, que é um pouco diferente até do que a gente usa no Brasil. Na verdade, assim, é que muito do que é usado aqui no Brasil é considerado caro, né? Então, mas tem bastante coisa que dá para explorar, assim. Eu amo essa área de novelaria. Eu falar, ser bem honesta, eu adoro. Então, aí tem na Noruega, se não me engano, é bem famoso por uma criação de mobiliário urbano, mobiliário externo, sabe, de área externa e tal, é mais urbanismo mesmo. Mas não assim, de criação de produto, de cadeira, essas coisas assim, já não muito, mas mais de mobiliário urbano, por isso que eu perguntei da Irlanda, mas legal, obrigada. Sim. Você andando nas ruas, você vê que tem uma preocupação com planejamento urbano, com design urbano,
né? Assim, mas não é nada super sofisticado, mas é muito bem organizado aqui, sabe? A questão da ciclovia, a questão da mobilidade urbana aqui é bem desenvolvida. Assim, o mobiliário, por exemplo, os pontos de ônibus, tem todo um cuidado aqui, tem um problema que venta muito. Então, eles fazem os pontos, nos pontos de ônibus, ele tem um design que te protege no momento de chuva e vento, sabe? Que é específico uns pontos que barra vento. Porque, gente, assim, aqui o vento é uma coisa de louco mesmo, o vento te derruba. Nossa, de bicicleta é super perigoso, dependendo. Se você vê que vai ter storm, é melhor nem sair de bicicleta, porque é um problema. Então, existe uma preocupação, sim. Tem uma preocupação maior na cidade, mas não é uma referência como na Noruega, por exemplo. Mas tem. Paris eu acho que também é uma cidade de referência em questão de design urbano e até mobilidade também, né? Alguém mais? Oh, não dá para te ouvir. É a frase do ano. Rô, seu microfone tá mudo. Eu acho que já tá todo mundo com fome. Eu acho que tá todo mundo louco para perguntar um monte de coisas, né? Muito legal, tá, te ouvir, né? Essa experiência toda e o detalhamento dos projetos também. Mas acho que tá todo mundo com fome. Eu tô falando aqui quase 2 horas, gente. Foi ótimo, nossa, muito bom. Tati, Maravilha, Foi muito viu? bom mesmo. Agradecer. Gravou. Coração, ó, coraçãozinho. Estou aqui quietinha Beijo. também, estou ouvindo. Obrigada. Muito Obrigada. Obrigada pela Faz oportunidade. um pouquinho, Tati, da aula. Oi? Bacana. Não, Tá. eu estava aqui quietinha só ouvindo, mas muito obrigada, viu? Também dou aula aí com as meninas. Muito contente com a sua participação aí com a gente, viu? A Leia é professora também, junto com a gente aí dessa turma, viu, Tati? Junto comigo em projeto de mobiliário. Ai, que legal, que legal. É da mobiliário, eu e Michelle, a parte de ambientes transitórios cenográficos. Ai, gente, lindas, são 2 disciplinas maravilhosas. Tá bom. Tati, obrigada. Queridas, Leia, beijo. obrigada a todos, pessoal. Beijo, gente. Muito obrigada. Super obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tá bom. Obrigada, gente. Depois te ligo. Tá bom. Beijo. Tchau, obrigada.